Então, diante disso, eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia ou acessar o seu aplicativo, lá em 1 Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 9. Alex, ajuda aí, por favor. Obrigado, querido Alex. 1 Crônicas 9, versículos 9 e 10. É a oração de Jabes. Tem até um livro com esse nome. Eu já até peguei ele na mão. Eu acho que eu já li esse livro. Mas hoje eu peguei ele na mão e eu vou reler. Depois que eu estudei esse texto hoje, eu peguei esse livro na mão para relê-lo. É isso aí, Tec? Relê-lo. Deve ser, né? Isso aí, me ajuda aí. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim: Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que a tua mão me proteja e não me permita que eu seja afligido pelo mal. E olha que interessante, Deus lhe concedeu o que pediu. Uau, isso é muito bom a gente ver isso. A gente sabe o texto, a Bíblia vai falar de Jabes somente aí, nesses dois versículos. A Bíblia inteirinha só vai falar esses dois pontos. Jabes da descendência de Judá, né? Onde nós vamos ver também sair Davi, depois Jesus. Mas ele foi um homem importante, querido, que nos traz algumas lições aqui, embora a gente conheça muito pouco sobre a vida dele. Mas a gente vê que ele era um homem crente. Se ele vivesse hoje, ele estaria aqui na ICT com a gente, inspirando a gente aqui a orarmos, a buscarmos a presença do Senhor. E olha que coisa interessante, né? Jabes significa triste. Ele recebeu esse nome da sua mãe, em meio a muito sofrimento, muito provavelmente, passando por diversas situações que nós passamos também hoje em dia. Medo, dor, doença, falta de dinheiro, falta de recursos, muito trabalho, muito sofrimento, né? Talvez tenha passado pelo que estão passando o povo lá na Turquia e na Síria agora. Você viu, hoje cedo já estava dando mais de 7 mil mortes naquele terremoto, né? Talvez mulheres deram à luz enquanto estava acontecendo esse terremoto. Olha quanta coisa acontece. Talvez alguns Jabes tenham nascido de ontem para hoje. É alguém falar assim, em sofrimento, eu estou aqui padecendo, mas eu estou dando à luz a um filho. E é interessante esse conceito de sofrimento e nascimento, que é uma coisa muito louca isso daí, né? Um antagonismo muito louco. E eu lembro que eu vivi uma experiência alguns anos atrás, eu acho que há uns 8 ou 6 anos atrás. Quantos anos o Arthur tem, meu sobrinho? Então 6. Há 6 anos atrás. Quando ele nasceu, na época do culto, no dia do culto lá de apresentação dele, na igreja, um amigo muito querido nosso lá da igreja morreu, né? E aí eu lembro que nós estávamos conversando isso de noite, no culto do domingo à noite, lá na igreja dele. A gente apresentou o Arthur, mas eu saí de lá para um velório para na segunda-feira de manhã a gente fazer o enterro. Então esse é o reflexo da vida, o ciclo da vida, né? O nascimento, vida e morte. Olha quantas coisas acontecem. Esse é o ciclo. Então, em meio à dor, também existe alegria. Em meio ao sofrimento, a gente também pode tirar lição boa. No olho do furacão, enquanto estamos passando pelo furacão, também podemos extrair para as nossas vidas experiências fantásticas. Uma cena que marcou muito ontem e hoje passou o dia inteiro no jornal, foi na hora que descobriram lá uma família inteira debaixo dos escombros lá na Turquia e salvaram acho que todo mundo, né? Inclusive crianças e tal. Comoveu o mundo inteiro. Olha só, em meio ao choro, à dor, ao sofrimento, à destruição, a gente pôde ver ali pessoas celebrando porque estavam conseguindo salvar algumas vidas. Então, mesmo em meio às dores, nós podemos extrair experiências fantásticas para as nossas vidas. Bom, como eu disse, é redundante dizer que a oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. A gente está careca
de saber disso. E aí é claro que eu não posso esquecer o Herbert. O Herbert principalmente, né? Está careca de saber que nós temos que a oração é a que nos leva à comunicação com Deus, não é verdade? Se nós consideramos o Senhor como nosso Pai Celestial e como nosso amigo, nós não iremos hesitar em pedir conselhos, em comunicar nossas aflições, em agradecer aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que Ele tem nos feito. Olha só, se o temos como Senhor e Mestre, pediremos sempre a sua direção, perdão e graça. Por isso, a oração é tão importante para nós, filhos de Deus. Por isso que a oração deve fazer parte de tudo na nossa vida, até porque Deus ele está pronto para nos abençoar. Eu tenho uma referência na minha casa com meu pai, muito boa, com os meus pais, muito boa. Com meu pai eu converso muito. Quando mais novo também eu pedia muitos conselhos para ele, eu tenho muita liberdade com ele. E aí muitas vezes a gente acha que Deus, Ele é um ser superior que está tão lá em cima, tão lá em cima, tão lá em cima, tão longe, distante, que a gente só vai até Ele quando não tem mais saída. Mas nós precisamos realmente não apenas viver para falar isso, mas nós precisamos viver isso, de que nós podemos nos achegar ao Pai, nós devemos inclusive nos achegar ao Pai, para levar a Ele a menor súplica que tivermos, a menor situação que tivermos, ou até mesmo um simples motivo, um simples gesto de gratidão, alguma coisa que Ele nos abençoou, seja simples, seja um desejo de tomar um café, um desejo de tomar uma água, algo que Ele nos agraciou. A gente precisa aprender a desfrutar dessa amizade, desse relacionamento com Ele. Isso é muito lindo. Por isso que muitas vezes nós vemos Jesus sempre falando da oração da criança. Nós precisamos voltar à nossa inocência. Eu tenho orado ao Senhor, buscando respostas, buscando mais intimidade com Ele, e cada vez mais eu vejo isso. Nós precisamos ser como criança. Vocês já viram que como criança, a maioria aqui é pai, como criança é sincera. Criança, não tem jeito, criança, é difícil uma criança ficar, perfumando uma resposta, ela vai dar na lata, não é isso? Quando ela quer uma coisa, ela quer, quando ela gosta, ela não gosta. Olha que inocência gostosa. Por isso que o Senhor fala no Novo Testamento que nós devemos ser puros como uma criança, inocentes como uma criança, no nosso relacionamento com Deus, não imaturos. Nós precisamos ser astutos, até porque nós somos adultos, mas nessa questão do relacionamento com Deus, é nos mínimos detalhes. Eu gosto de ouvir orações simples que eu já ouvi, a gente já presenciou. Senhor, eu preciso disso aqui, amém. E o Senhor responder. Uma vez numa EBF, eu conto sempre essa história, esse testemunho, alguns anos atrás, numa EBF, iam sortear uma bicicleta. E a Gabi, a minha filha pequena, eu não sei quantos anos ela tinha. Meu ponto eletrônico está bom hoje, está afiado. Tinha 6 ou 7. E na IBF, aquele monte de crianças, e a gente preocupado. E ela queria porque queria uma bicicleta. E aí era um sorteio. E nós, como pais babões, filha, se não acontecer, se você não ganhar, fica tranquila, que aí a gente vende uns 4, 5 pares de sapato da Renata, umas bolsas lá, e a gente compra a sua bicicleta e tal, Aí ela virou e falou assim para nós: não, eu vou ganhar, eu já falei com Deus. Foi essa a oração: Senhor, eu quero uma bicicleta, eu quero ganhar essa bicicleta. Deu lá um modelo, porque tinham vários, Ela deu o modelo que ela queria. Chegou na hora do sorteio, começou lá o sorteio, sorteio um, sorteio outro, e tal. Chegou na hora de sorteio, eu não acreditei naquilo. É muita fé, eu tenho que ter essa fé da Gabi, da Júlia. A Júlia é assim com o Senhor. Eu quero isso para mim. Eu vejo isso lá em casa e falo, é extraordinário isso. E aí chegou na hora da bicicleta lá que a Gabi queria,
Agora essa bicicleta aqui, ela já levantou e foi, e aí a Valéria sorteou lá, ó, é o número X, e era o número dela, gente. Aí eu lembro que eu estava lá no fundo, eu abaixei assim, eu falei, meu Deus, né, que ela não sofra esse trauma e tal. Não, gente, quem ficou traumatizado fui eu por falta de fé. Falta de fé, que vergonha. Senhor, me perdoa porque eu não tive essa fé. Vocês estão vendo que são gestos, exemplos aparentemente pequenos, mas o Senhor se agrada em nos presentear com coisinhas simples. Aquela bicicleta que talvez para nós não seja tão importante, mas para a Gabi foi. E se é importante para a Gabi, é importante para o Senhor. Então não importa a nossa situação, a causa, pode ser o que for, pode ser algo que para nós seja impossível, como pode ser uma bicicleta, como pode ser um guaraná, já ouvimos história de guaraná, já ouvimos tanta coisa, nós já vivenciamos. O Senhor se agrada em nos fazer felizes, em nos fazer alegres. Que coisa linda. A gente vê, né, que essa oração que Jabes fez é uma oração simples. E nós precisamos aprender a ter esta simplicidade. Às vezes nós chegamos diante do Senhor, parece que eu acho que muitas vezes a gente respeita mais um juiz no fórum do que o nosso Deus. Porque você chega lá no fórum, né? Vossa excelência, vossa isso, vosso aquilo. Gente, a gente pensa que com Deus é assim. Tem que ter todo esse respeito ao falar, não é esse respeito que o Senhor espera de nós. Ele espera um respeito do coração. A gente precisa saber realmente quem Deus é. Isto sim. Mas ao mesmo tempo, para falar com Deus, nós não precisamos usar esses artigos arcaicos ou, sei lá, fenomenais demais. Nós podemos chegar diante de Deus na nossa simplicidade, como uma criança, e vermos os milagres acontecerem. Olha esta oração de Jabes: Senhor, que tu me abençoes. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, que o Senhor aumente a minha propriedade, né, as minhas posses. O que ele está querendo dizer? Senhor, me abençoe ao ponto de eu poder me sustentar e sustentar os meus, poder ajudar os que estão aqui próximos a mim. Que a tua mão me proteja e não me permita que eu seja afligido pelo mal. Não deixe que um bandido ceife a minha vida ou dos meus. Sabe, me protege do homem mau, de um acidente de trânsito. Me proteja, Senhor. E o final do versículo, né? E Deus concedeu aquilo que ele pediu. Gente, isso é pureza de coração. Isso é saber pedir. Isso é se relacionar da maneira mais linda que podemos ter com o Senhor. Jabes reconhecia que Deus era a fonte de todas as bênçãos. Senhor, me abençoe. Eu posso ter o mundo inteiro, como Davi fala, né? Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver a tua presença, se eu não tiver o Senhor comigo, eu não tenho nada. Vem comigo, Senhor. Eu gosto daqueles textos lá do Êxodo, né, Levítico, ali quando Moisés fala com Deus: olha, eu até vou atravessar esse deserto com essa multidão de gente reclamando aqui, ó, um monte de gente reclamando, o tempo todo falando, eu não aguento mais, mas eu vou, se o Senhor está mandando eu vou, mas o Senhor vai comigo. E aí Deus, olha, não sei se vocês merecem que eu vá com vocês, não, porque vocês estão adorando bezerro de ouro, vocês estão adorando isso, vocês estão reclamando disso, reclamando daquilo. Ó Deus, então tira o meu nome do livro da vida. Olha que oração. Olha que fala, olha que autoridade, que ousadia. Se o Senhor não for comigo, tira o meu nome do livro da vida. É assim. Senhor, eu quero pagar o preço, eu quero ir contigo, eu quero ser teu, eu quero que o Senhor seja meu. Eu estou disposto a pagar o preço que for, eu pago com a vida. Quando nós temos o entendimento de que servir a Deus, de que construir algo com o Senhor e para o Senhor, quando nós temos essa intencionalidade, o resto que vem é lucro. Se nós temos o Senhor, o resto que chegar para nós é lucro. O carro que chegar é lucro, a casa que chegar é lucro, as mansões, casa na praia, tudo isso daí é lucro. Não pode ser o que vai tomar o nosso lugar ou roubar o nosso coração. Isso deve ser consequência. E tudo que chegar às nossas mãos, nós vamos ver aqui as propriedades, por exemplo, de Jabes. Tudo que nos chegar às mãos, ser usado para o reino do Senhor, ser usado para o reino de Deus, sabe? Temos um amigo que
é corretor, e corretor de imóveis, você sabe como que é. Vive um ano, o cara está explodindo de dinheiro. Aí tem outro que está numa escassez total. E em um ano, para ser mais preciso, há 20 anos atrás, porque foi na época que eu estava internado, eu lembro que ele fechou um negócio, e nesse negócio ele pegou um sítio, lá em São Roque, o Nosso Éden. Olha o nome do sítio, Nosso Éden. Reformou, deixou um brinco para acampamento, para essas coisas e tal. E ele dividiu o sítio em duas partes. Uma parte ficou para a esposa, então eles moravam e tal. E outra parte era para servir ao Senhor. Então servia as igrejas. A igreja dele fazia os encontros lá, os acampamentos. Até eu, de tabela, com a ICT, levava os jovens lá. Olha, quase que na faixa, bem baratinho para nós. Porque era para servir. Então, assim, eu não quero propriedades para mim. Eu quero propriedades, eu quero ter recursos. Nem propriedades eu quero ter recursos para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Porque nós vamos ficar aqui. E quando eu for ter o meu encontro com o Senhor, eu quero deixar um legado aqui. Para de vez em quando, se puder, gente, isso é uma conjectura, isso não é bíblico, não está na Bíblia. Mas se puder dar uma escapadinha, dá só uma olhadinha assim, ó, como é que está Osasco? E a gente vê o legado, ver como as coisas estão acontecendo. Para isso que nós precisamos orar. Sabendo orar, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera. O aumento das propriedades. Ele sabia que somente do Senhor viria a sua provisão. Nós precisamos entender isso também. A nossa provisão vem do Senhor. Ah, mas eu trabalho bastante lá na minha empresa e tal. Graças a Deus que você tem esse emprego. É por Ele, é por causa dEle. E deve ser para Ele. Se Ele tem te abençoado, também use o que você tem para a glória dEle, para abençoar outros. A presença da mão de Deus sobre a sua vida, né? Quando Ele fala, me proteja dos meus inimigos. Jabes sabia e acreditava no seu Deus, um Deus poderoso, um Deus atuante, um Deus que mesmo quando está em silêncio, Ele está trabalhando em favor daqueles que o temem. Às vezes o não de Deus ou o seu silêncio é uma resposta muito boa para nós. E porque às vezes ela é dura também, ela é boa, mas ela é dura também. Por que ela é dura? Porque nós estamos acostumados, como filhos mimados, certo? Como filhos mimados, a orar, pedir e a coisa acontecer. Mas muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos errado. E aí as coisas não acontecem. E aí a gente fica brigando com Deus. Ah, mas Deus não curou aquilo que eu precisava. Deus não fez aquilo que eu queria. Deus não... A semana passada, outra semana, eu estava falando aqui com o André, né? Que eu quase briguei com Deus aqui porque nós perdemos o salão lá. Eu quase pequei. Resmungando, né? Resmungando. Mas Deus tem algo melhor para ICT Osasco. Deus tem algo melhor e eu sei que em algum momento nós vamos ser surpreendidos. Nós vamos ser surpreendidos. Então a gente precisa entender, dele vem a provisão. Temos aprendido que quando Ele nos dá a visão, Ele nos dá a provisão. E é assim que eu creio e vou continuar orando nesse propósito, né? Uma outra coisa, o Senhor Ele está sempre cuidando dos seus. O pedido final de Jabes, ele é muito lindo, né? Que o Senhor me proteja de todo mal. Vivemos num mundo onde jaz no maligno, calamidade total. Até a chuva, que é bênção de Deus para a terra, o homem conseguiu fazer com que a chuva seja um período de medo, de risco. Quando a gente olha para o céu e vai chover, a gente já fica com medo, não é isso? Mas nós devemos olhar para a chuva, para o céu, opa, vai chover, glória a Deus. Mas nós chegamos num estado onde que não dá mais. Ontem choveu aqui em Osasco, acabou com Osasco. O menino morreu aqui na linha de trem ali, morreu, Carapicuíba, estava complicado, tudo estava complicado. Tudo complicado. E é engraçado isso, né? Lá no Rio Grande do Sul, está uma seca, é o terceiro verão com uma seca, está todo mundo com o maior prejuízo, toda a cidade no prejuízo, porque não chove ali. Olha que coisa maluca, né? Então a gente precisa também entender, né? As coisas ruins que vêm acontecendo muitas vezes, também a culpa é do ser humano, é nossa culpa. Então nós vivemos num mundo mau, então que o Senhor nos proteja do mal. Estamos nesse mundo sujeitos a acontecer um monte de coisa, somos filhos,
Somos servos, somos herdeiros, somos apaixonados por Deus, mas estamos no mundo. Corremos o risco de ser assaltado. Outro dia desses, Giovanni chegando em casa, na hora que ele abriu o portão, estava lá dentro já, o motoqueiro veio e roubou ele, assaltou ele, levou o celular, deu o maior susto na gente. Então, assim, nós estamos sujeitos a isso, sujeitos a baterem no carro, a roubarem o carro, essas coisas, isso tudo faz parte. Mas nós podemos sim orar, como Jabes orou: Senhor, nos proteja, nos guarde de todo mal, porque o diabo, ele quer mesmo nos destruir, nos desanimar, ele quer acabar com a gente. Mas o Senhor estando conosco, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao medo, à dor, ao sofrimento, nós vamos ver a mão do Senhor sobre as nossas vidas, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Olha que coisa linda, é vermos a generosidade de Deus sobre cada um de nós. É assim que funciona. Ah, Senhor, as coisas estão tão difíceis. Estão, meu filho, mas eu estou cuidando de você. Ah, Senhor, mas eu queria tanto, sei lá, um carro, 0 quilômetro, não sei o quê, mas eu só tenho um Fusquinha. Mas eu estou cuidando de você. Dê graças a Deus pelo Fusquinha. Ah, mas eu não tenho nem um Fusquinha, eu estou andando de busão. Dê graças a Deus, porque tem um ônibus. Mas o ônibus é muito lotado. Cidade de São Paulo não dá para andar de ônibus, o metrô está uma confusão total. Dê graças a Deus, porque você tem para onde ir, você tem um trabalho a ir, né? Então, assim, em tudo o Senhor tem nos abençoado. E nós precisamos ver a mão de Deus em todos os momentos. Muitas vezes a gente olha para o lado ruim da coisa. Ai, mas o metrô está muito cheio. Mas a gente tem o metrô. Ah, o SUS, né? Eu vou lá para o Hospital São Paulo, eu vejo lá calamidades, que é quando a gente está fazendo capelania. Mas tem o Hospital São Paulo lá. Sabe, tem 3 horas de demora a fila para atender. Mas a gente tem lá. Tem outros hospitais. Então, se a gente não tem convênio, vamos agradecer pelo que nós temos ao Senhor, cuidando de nós em tudo. E detalhe, sempre nos ensinando algo. Então a gente precisa aprender isso. Deus também, Ele gosta de nos dar presente, mesmo em meio às tribulações. Mateus 7,11 diz isso, não é isso? Mateus 7 não diz lá: poxa, o pai, se você sendo mal, consegue dar coisas boas para os seus filhos, imagine o nosso pai que está nos céus. Olha que coisa linda, que esperança gostosa, magnífica. Então, nós precisamos e devemos, então, sermos a expressão do amor de Deus, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de sofrimento. Eu quero ir para a conclusão e trabalhar um pouquinho também o texto de Romanos 5, de 1 a 5, para nós aqui. Abra aí enquanto eu vou comentando aqui algumas coisas. Nós precisamos ser gratos a Deus em toda e qualquer situação. Outro dia eu já falei aqui de gratidão e nós precisamos continuar a falar de gratidão, porque o nosso Deus tem nos abençoado. Gente, nós estamos construindo a ICT Osasco já há 4 anos e eu ainda não vi nenhum de nós mendigar o pão. Eu não vi ainda nenhum de nós passando necessidade, porque o Senhor tem cuidado da gente. Então nós precisamos ser gratos a Deus, precisamos aprender a falar com Ele, precisamos orar gratos a Ele, buscando respostas, porque Ele tem prazer em nos ouvir. Ah, mas eu não quero ficar incomodando Deus com qualquer coisinha. Não é incômodo, Deus se agrada. A história de Jabes está na Bíblia para nos convidar, para convidar pessoas que sofrem a encontrar misericórdia no Deus que consola. Deus é um Deus consolador. Nós precisamos orar, nós precisamos continuar orando. Se a gente não tem força para orar, vamos orar para pedir força para orar. Se a gente não sabe orar, vamos orar para que o Senhor nos ensine a orar. Se a gente está com preguiça de orar, não tem força para orar, não tem ânimo para orar, vamos orar para orar. Simples assim. Paulo nos diz isso: orai sempre, orai o tempo todo, orai sem cessar. Mas eu estou tão cansado, tão desanimado da vida, tão desanimado com tudo, que eu não tenho pique para orar. Ore para orar. Senhor, me ajuda a orar. Eu estou sem força, eu estou sem fé, eu estou sem ânimo, estou decepcionado, estou triste. Ore que o Senhor vai te ajudar a orar. Decida não andar sozinho na sua vida, para que você possa, nesses momentos, eu não tenho força para orar,
mas você tem o dedo para mandar um WhatsApp. André, ora por mim porque eu não estou legal. André, vem aqui, vamos tomar um café junto que eu preciso de alguém para segurar minha mão, para orar comigo. Arão e Ur, né? Segurando as mãos de Moisés, é isso. Nós não podemos andar sozinhos por causa disso. É um segurando o rojão do outro. Abriram aí Romanos 5? Nós vamos passar na vida por muitos processos, por muitas situações. Muitas mesmo. Mas é no processo da dor, no processo da ansiedade, até no processo da alegria. O processo da alegria ele é fácil, né? Mas no processo do medo, da dor, da angústia, Ele está com você, Ele está conosco no processo. Lá na prova, aquela prova difícil que você não entende nada, estudou, e de repente aquilo virou hebraico na sua frente, você não consegue captar. Nesses momentos o Senhor está com você, mas estude. Tem gente que fala, né, quero trazer a memória que me dá esperança. Então eu vou para a prova, não estudei, não sei nada que o Senhor vai me trazer. Eu tenho esperança de passar, então Ele vai me trazer a memória. Você não estudou, meu amigo, então pera lá, né? Então Ele vai trazer a memória, o que nos dá esperança. O que nos dá esperança? A palavra, o Senhor, não é isso? Romanos 5 diz assim: portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que coisa linda esse texto. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Quando cremos no Senhor pela fé, a fé no Senhor nos traz paz. A fé no Senhor nos traz alegria. Seja o pior momento da sua vida, vai ser o Senhor que Ele vai te sustentar. Por quê? Porque é na fé em Deus, né? Esta fé na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que interessante isso, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. A ideia aqui de gloriar é de quase que se alegrar, é de quase celebrar mesmo nas tribulações. Lembram quando os apóstolos lá estavam sendo espancados e eles saíam felizes? Poxa vida, que legal, eu apanhei aqui pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. É isso, é se gloriar nas tribulações, é sabendo assim, poxa vida, eu estou passando por algo tão complicado, por algo tão delicado, tão difícil, que era para eu estar chorando, mas eu não consigo chorar. Eu quero me alegrar, porque esta tribulação, eu estou sendo acompanhado na esperança da glória de Deus. O Senhor está comigo na tribulação, o Senhor está comigo, não importa o furacão que eu esteja passando, o Senhor está comigo. E é interessante que nós vamos ver que eu me glorio na tribulação porque o Senhor está comigo, porque eu tenho fé e certeza de que Ele está ali. E aí esta tribulação que eu passo, o que vai acontecer? Olha o que diz lá na frente: a tribulação produz perseverança. Olha aí, a perseverança que a gente pode traduzir aqui por resiliência. A gente apanha, e a gente vai se tornando forte. A gente vai continuar perseverando e insistindo com o Senhor. Ah, mas o Senhor está demorando para responder, e eu estou passando por essa tribulação. Mas o fato dele não estar respondendo não quer dizer que ele não está cuidando. O fato dele estar em silêncio não está dizendo que ele não está com você. E isso vai te forjando, isso vai forjando o seu caráter. Olha só, a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação. Tem uma versão, acho que é NVI, que diz que ela produz caráter aprovado. Olha que coisa linda. A perseverança, ela te aprova. Porque a perseverança também é uma prova, é uma aprovação. E nós somos provados para sermos aprovados. Que coisa linda. E a perseverança produz a aprovação, e a aprovação produz a esperança. Olha, nós estamos falando de oração,
oração em meio à tribulação, e a gente fecha com a esperança, porque Jesus é a nossa esperança. A aprovação produz em nós a esperança, e a esperança não decepciona, a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Acha por aí Colossenses 1:27, coloca na tela para nós aqui, porque esse texto ele nos responde, ele vai nos responder exatamente quem é a esperança. Olha só, nós nos gloriamos na esperança. Por quê? Olha lá, Colossenses 1:27. Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! A tribulação produz perseverança, que produz um caráter aprovado em esperança de glória, na esperança da glória. A nossa esperança da glória é Jesus Cristo, aquele que nós vivemos para Ele e por Ele, e daqui uns dias subiremos a Ele. Aleluia! Ele é a nossa esperança. Portanto, quaisquer situação que passemos, quaisquer situações que a gente venha a viver, não tenham medo, não se desespere, o Senhor está conosco, Ele é a nossa esperança da glória. E eu fecho aqui também com o texto de 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. É só a gente saber pedir. É só a gente entender, mas a gente não está recebendo porque pedimos mal. Se nós pedirmos de acordo com a sua vontade, a gente pode buscar nele o entendimento. Senhor, como eu posso fazer para orar de acordo com a tua vontade? Os teus desejos para a minha vida, aquilo que o Senhor quer para mim é o que eu quero também. Senhor, às vezes eu estou fazendo algo, eu estou pedindo algo que não tem trazido glória ao teu nome, e por isso nós não alcançamos a resposta daquilo que buscamos. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, para que nós possamos nos glorificar nele. Salmos 105, algum versículo do Salmo 105, Deus fala assim, né? Para que nós nos glorifiquemos no seu santo nome. Olha isso. Ontem nós falamos disso, né? No grupo de convívio. Para que nós nos glorifiquemos no seu santo nome. O Senhor nos ama tanto. O Senhor deseja tanto distribuir sobre nós as suas bênçãos, que Ele nos permite, de tabela, usarmos o nome dEle para nos gloriarmos nele, para nos deliciarmos nele, para nos satisfazermos nele. John Piper diz isso, eu gosto muito do livro Exultação Positiva do John Piper, quando ele diz isso, que a satisfação de Deus está quando nós nos satisfazemos nele. Ele é por nós. E aí, falando em Ele é por nós, nós não podemos esquecer de Paulo dizendo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na angústia, nos problemas, nas tribulações, vamos fazer como Jabes, fazermos orações simples, mas que sejam de uma profunda entrega, de um profundo desejo de buscar ao Senhor, de agradar ao Senhor, de ser íntimo do Senhor, para que as bênçãos possam nos alcançar. E ainda que elas demorem em chegar, a resiliência vai nos forjar, vai nos trazer um caráter aprovado. E seremos provados e aprovados para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, então, vamos orar.